Por exemplo, nós no IPN, aí há meio ano, fizemos um levantamento das principais empresas de desenvolvimento de software em Portugal. E das 6 principais, em volume de negócios, 4 têm marca IPN, o que nos deixou, obviamente, muito felizes. Dessas 4, está obviamente lá a Fidzai teve investimento de capital de risco, mas está a Critical Software, que nunca teve. Está a WIT Software, que é muito menos conhecida, mas que também nunca teve. E está a Critical TechWorks, que é a joint venture entre a Critical e a BMW, que também não teve capital de risco, é uma joint venture. Quando há intervenção de capital de risco, isso significa para Portugal, na realidade, uma perda. Às vezes está-se 20 anos a estudar uma coisa e só ao fim de 20 anos é que, por alguma razão, aquilo começa a ter aplicabilidade. A inteligência artificial é um exemplo paradigmático. Eram os maluquinhos que estudavam durante os anos 80 e 90, eram os maluquinhos que estavam em inteligência artificial. E foi isso que permitiu que ela hoje exista, porque se não tivesse havido aquele estudo ao longo de décadas, não tínhamos hoje o que temos, não é? Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e distintivo é feito em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E à conversa connosco teremos Isabel Rocha. A Isabel é vice-reitora da Universidade Nova, acompanha-nos no projeto, no podcast desde o início, é um dos nossos 3 curadores. E temos também João Gabriel Silva. O João é professor de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, foi reitor da Universidade de Coimbra durante 8 anos e é presidente do Instituto Pedro Nunes desde abril de 2022 e é nessa condição que está aqui, foi convidado. Exato, Elizabeth, antes de avançarmos vale a pena lembrar quem é o padroeiro do Instituto. Pedro Nunes foi um matemático do século XVI que ocupou o cargo de cosmógrafo mor no Reino de Portugal e foi professor de matemática na Universidade de Coimbra, cidade onde viria a falecer. Sim, mas é de Alcácer do Sal, não é? Alcácer do Sal. Há lá um museu e uma estátua. Fechando este parênteses, o Instituto Pedro Nunes foi fundado em 1990 para promover a inovação e a transferência de tecnologia. É um instituto que estabelece a ligação entre o meio científico e tecnológico e o tecido produtivo. E foi lá que nasceram ou se desenvolveram, já tentaremos perceber melhor, empresas como a Critical Software, a Fidzai, a Neurospace, tudo 3 empresas que já passaram pela Liga dos Inovadores, não é? Que deram conversas bastante interessantes que vale a pena ouvir. Sim, recomendamos aqui aos nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade. Interessante será também esta. Nós vamos passar a palavra à Isabel e ao João. Sejam muito bem-vindos aqui aos nossos estúdios. Muito obrigada. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. João, e começamos por si, e se calhar pedindo-lhe uma coisa que está muito na moda, que é assim uma espécie de pitch, que num curto espaço de tempo nos explique o que é o Instituto Pedro Nunes, o que é que fazem e em que medida é que são úteis aos pequenos empreendedores. O Instituto Pedro Nunes, para já começando, obrigado pelo convite, é um gosto. O Instituto Pedro Nunes tem essencialmente 2 vertentes, enfim, tem uma terceira, mas mais pequena, de formação avançada. E as 2 principais são investigação aplicada, ou desenvolvimento, se quisermos. Tem laboratórios próprios para esse efeito, cobrem uma boa parte das áreas de engenharia, e depois tem a parte de incubação, aceleração de empresas. Somos, com muita satisfação, a mais antiga incubadora em funcionamento em Portugal. Como incubadora começou em 95. Já passaram pelas nossas mãos mais de 500 startups, das quais algumas são bastante conhecidas, como aquelas que mencionaram ainda há pouco. O conjunto de serviços, de ajudas que nós damos às startups é bastante lato, tem vindo a crescer ao longo do tempo. E vai desde
enfim, o básico, que é ter espaço onde as empresas possam alojar, acesso à internet, casas de banho, salas de reuniões, enfim, o básico, mas depois vai para muitas outras coisas, como seja encontrar financiamento, quer dilutivo, quer não dilutivo, quer dizer, quer subsídios, quer investidores, passar por coisas como a propriedade intelectual, como ajudas ao desenvolvimento de um plano de negócios, encontrar o primeiro cliente, que é sempre um desafio muito interessante, mas também ajudar, como temos esta mistura que é única em Portugal, não é única na Europa, mas não é comum, e em Portugal é único, que é esta junção de uma incubadora com laboratórios de desenvolvimento. Os laboratórios trabalham muito proximamente com as startups para as ajudar a desenvolver o protótipo, a prova de conceito, o MVP, enfim, que é a funcionalidade mínima de um produto que já é vendável. E, portanto, há aqui uma sinergia muito grande entre o desenvolvimento, entre os laboratórios de desenvolvimento e o apoio às startups. Mas podemos chamar ao Instituto Pedro Nunes uma fábrica de startups? Quer dizer, eu não gosto muito eu não gosto muito do conceito de fábrica apenas porque transmite a ideia de uma coisa padronizada e repetitiva, exato, né? Sim. O que é quase o oposto da inovação, né? Nós não... enfim, há várias empresas que saíram diretamente dos nossos laboratórios de desenvolvimento, portanto, áreas que começam a ganhar alguma dimensão e que têm viabilidade no mercado, e as pessoas que estão a trabalhar nelas sentem a vocação, que isto é quase uma vocação, ser um empreendedor, e autonomizam-se, e, portanto, há spin-offs do próprio IPN. A maior parte das spin-offs vem das universidades, essencialmente da Universidade de Coimbra, mas não há aqui nenhuma exclusividade nisso. Temos startups das proveniências mais variadas, e depois também aquilo que a gente chama os serial entrepreneurs, portanto, aqueles que têm um bicho muito intenso e que, quando a empresa começa a já estar formada, já não lhes interessa, vendem-na, passam a alguém e vão fazer mais uma. E, infelizmente, não há muita gente em Portugal com esse bicho, gostaríamos que houvesse mais, mas é uma das fontes importantes do nosso alimento. Portanto, nós não, com raríssimas exceções, nós não tomamos a iniciativa, portanto, nós não os fabricamos, não os sintetizamos. Nós apoiamos aqueles que aparecem com ideias e sonhos. E como é que fazem a escolha das empresas que podem estar ali no Instituto? Como é que é essa? Que é preciso selecionar também, não é? Sem dúvida. É um aspecto absolutamente essencial. Nós usamos 2 critérios. Para terem uma ideia, nós aceitamos, varia um bocado ao longo do tempo em função de vários fatores, mas digamos que em média aceitamos para aí metade das candidaturas que nos chegam. Os critérios que nós seguimos são 2. Um é de que seja inovador, portanto, que venham fazer alguma coisa que seja diferente daquilo que existe no mercado. Pode ser tecnologia, pode ser ciência, mas pode ser, por simplesmente, um posicionamento diferente no mercado. Portanto, tem que nos convencer de que estão a fazer alguma coisa que não existe ainda. De uma maneira que seja minimamente relevante, não pode ser um detalhe demasiado pequenino. O outro critério é que sejam viáveis. Isto é, enfim, nós não sabemos se elas são viáveis, mas eles têm que ser capazes de nos convencer que há um caminho. Portanto, têm que mostrar que conhecem o mercado, que sabem com as suas vantagens competitivas, que sabem quais são os seus custos, quais as margens a que podem aspirar na colocação desse produto ou serviço no mercado e, portanto, que têm os níveis que é realista esperar que consigam os níveis de investimento necessários para aquilo que querem desenvolver, que isso varia imenso de área para área, e, portanto, fica de nós convencidos de que é assim. Muito bem, às vezes a gente deixa-os entrar ainda numa fase de dúvida e damos-lhe tipo 3 meses para voltarem à secretária ou ao computador, onde quiserem, e fazerem melhor assim o seu plano. Nós próprios ajudamos na montagem do plano de negócios, mas quando os aceitamos em pleno, eles têm que ter a capacidade de fazer esse pitch de que há ali um caminho para eles. Falou em 50% das candidaturas. Quantas é que recebem por ano, em média? A ideia? Nós atualmente recebemos entre 100 e 150 por ano.
E todos os anos entram cerca de 50, apadrinham, digamos assim, sim, cerca de 50 empresas. à volta disso, sim. Já vamos assim. Isabel, há assim alguma questão distintiva que diferencie o Instituto Pedro Nunes de outras incubadoras? Diria que bastantes. E é de facto um caso de muito sucesso no nosso ecossistema. E que é importante realçar estes fatores diferenciadores para que outros possam seguir o mesmo caminho. Eu diria que o valor que o Instituto pode acrescentar às startups é evidente, enquanto noutros casos, noutras incubadoras, isso não é bem assim. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós temos incubadoras que apoiam startups dando-lhes espaço, isso tem um benefício porque facilita, porque tem ali alguns serviços de secretariado, os tais serviços básicos partilhados, mas isso não é definidor para aquilo que depois será o sucesso da startup. Quando nós temos uma incubadora como o Instituto que tem um conjunto de serviços dado por pessoas especializadas que vão desde a propriedade intelectual à internacionalização, a apoio à angariação de investimento, isso pode fazer uma diferença, principalmente naquelas primeiras fases que vão da ideia inicial do empreendedor que tem vontade, que tem uma ideia, mas ela ainda precisa de ser muito definida, quer em termos de negócio, quer em termos tecnológicos. Este apoio todo ao negócio parece-me essencial, e depois tem uma coisa que é difícil de reproduzir noutros casos, que é este apoio tecnológico também, não é? Portanto, o facto de terem lá laboratórios permite um desenvolvimento tecnológico, uma maturação tecnológica em casos que o necessitem, e que pode também ser definidor. Não quer dizer que noutros casos, não havendo essa capacidade, isso não possa ser realizado no âmbito das universidades ou do tipo de instituições de interface. Eu em conversa e olhando para aquilo que o Instituto faz, uma das coisas que também acho que é muito relevante é o facto destes serviços não serem um pacote obrigatório, ou seja, as empresas, pela qualidade que estes serviços têm e pela necessidade que as empresas têm, recorrem a estes serviços que o Instituto Pedro Nunes tem. E, portanto, é também um modelo que difere de outros casos em que, havendo alguns serviços de apoio jurídico, eles fazem parte do pacote que a empresa tem que comprar. E, portanto, isto há, de facto, um reconhecimento da qualidade dos serviços que apoia. E, portanto, eu diria que isto é, vendo de fora e conhecendo outros projetos, eu diria que isto é um caráter muito distintivo do Instituto Pedro Nunes face a outras incubadoras que nós temos. Podemos dizer, portanto, que é uma das entidades mais completas a este nível no país. Sem dúvida. Não quer dizer que não haverá. Há outras que têm, claro, e que também funcionam bem e que têm alguns destes serviços e, portanto, e atenção que há outros modelos que também funcionam, não é? E, portanto, mas este modelo comprovadamente funciona e tem criado um valor muito significativo para o país em termos de inovação. Os jovens empreendedores escolhem os mentores com os quais querem trabalhar? Vocês têm uma equipa que disponibilizam? Como é que funciona? Atualmente o Instituto Pedro Nunes tem à volta de 200 pessoas, funcionários, chamamos-lhe assim, trabalhadores do IPN, a quem paga salários. A maior parte, um bocadinho mais de 150, estão nos laboratórios, e depois já ali, enfim, alguns de suporte a todos os lados, mas depois especificamente associados à incubação e à aceleração são à volta de 30 pessoas. E pessoas com ligação ao mercado? De setores de atividade distintos? Enfim, mais especializados conforme o tipo de apoio que dão. Por exemplo, as pessoas que dão apoio na propriedade intelectual, são juristas que têm, enfim, uma longa história, nomeadamente o coordenador desse setor pertence, por exemplo, ao Comitê Consultivo do European Patent Office, né? Portanto é uma pessoa extremamente entrosada nesse mundo. Depois, quem dá apoio na parte mais de negócio são, com exceção de uma pessoa que me estou a lembrar, são todas as pessoas que já passaram por startups,
que umas com mais sucesso ou com menos sucesso, que das 500 e nem sei bem quantas, isto muda rapidamente, startups que nós já apoiamos, nem todas sobreviveram, não é? Isto é uma atividade de risco. Mesmo assim, a nossa taxa de sobrevivência é significativa, é acima de 60%. 60%. E, portanto, essas pessoas têm, a maior parte das que estão nesse grupo, têm a experiência vivida de se debater com as mesmas dificuldades e dilemas e angústias dos que estão a lançar agora nessa demanda. Uma coisa que eu queria de facto realçar bastante é este aspecto não obrigatório de coisa alguma, né? Portanto, uma das preocupações imensas que nós temos é que os serviços que nós prestemos sejam de facto valiosos, relevantes para as startups. No dia em que nós começássemos a impor contratualmente algum tipo de reserva de mercado, por exemplo, nós prestamos serviços de contabilidade, é um dos tipos de serviços que nós prestamos. Nenhuma startup é obrigada a utilizar os serviços de contabilidade. São só estritamente as que querem. Isso é válido em todos os serviços. Isso tem muitas vantagens porque as startups com mais facilidade vão ter connosco, sabem que não ficam coartadas na sua liberdade de escolha. E para nós é muito importante porque isso é a melhor forma de nós em cada momento sabermos que o que estamos a fazer está bem feito. Se começamos a ter um serviço, um setor em que o pessoal, mesmo não dizendo nada, não se queixando muito, mas se vai afastando, depois nós temos que olhar para aquilo com atenção, que alguma coisa está a correr mal. E, portanto, é a lei do mercado também, mas nós estamos ali a tentar ajudar empreendedores a sobreviverem, a desenvolverem-se num mercado competitivo e super exigente e impiedoso. Não é? Impiedoso, não é? É uma frase que ouvimos aqui muitas vezes, uma ideia que é muito transmitida pelos empreendedores. Mas os empreendedores, quando chegam, procuram essencialmente que tipo de serviços? Mais logístico, sobretudo o espaço, ou também e muito o desenvolvimento de produto, tecnologia? Quando chegam lá... É muito variável, muito variável. Eu diria que aquilo que é mais comum é ajuda para encontrar financiamento / investidores. O IPN orgulha-se de ser, enfim, o principal fundo de capital de risco em Portugal é a Portugal Ventures, que é do Estado e que agora foi integrada no Banco de Fomento. E nós temos muito orgulho de que somos o principal Ignition Partner. Isto é a entidade de onde provém o número maior de startups que são apoiadas por Portugal Ventures. Vocês não apoiam diretamente, vocês não financiam, não investem nas empresas? Nós não financiamos as empresas, não temos dinheiro, mas também por outra razão. Aliás, é uma decisão tomada há muitos anos, muito antes de eu chegar ao IPN, mas com a qual eu estou completamente alinhado, de que o IPN não participa no capital social das empresas. Por várias razões, das quais eu realço duas. Uma é de que, estando nós a apoiar tantas empresas, e obviamente que a nossa entrada no capital social, a menos que fosse administrativamente imposta, o que seria um mau princípio, de acordo com toda a nossa filosofia de funcionamento, iríamos ter percentagens variadas nas várias startups. E, portanto, qualquer decisão que nós tomássemos em relação às prioridades, regras, o que fosse, de gestão da incubadora, ia sempre, como todas as decisões, há uns que ficam mais felizes, outros menos felizes, mas ia ficar sempre aquela suspeita de que nós estávamos a favorecer aqueles em que tínhamos uma participação maior. Claro. E, portanto, isso resolve-se de uma maneira super simples. Nós não participamos. Para prevenir potenciais conflitos de interesse. Para não haver enviesamentos que poluam o ambiente que nós queremos do mais de energia positiva possível. E a outra razão é que os investidores, é uma coisa que nós também fomos aprendendo ao longo dos anos, e eu em particular, um investidor é alguém, nomeadamente numa startup, é alguém que deve ser escolhido por muito mais do que meramente ter dinheiro disponível e ter interesse em entrar naquela startup. É alguém que vai ajudar ao desenvolvimento da startup. É alguém que estabelece contacto com possíveis clientes, com possíveis parceiros, com outros investidores que co-investem naquilo e, portanto, a escolha de um investidor numa startup pressupõe um compromisso e um empenho do investidor
que quanto mais significativo for, melhor para a startup, porque tem uma ajuda real. Ora, nós, com a quantidade de áreas diferentes das startups que nós apoiamos e com o número delas, jamais teríamos condições para ter capacidade para acompanhar de forma positiva, efetiva, eficaz, as decisões estratégicas das empresas que estamos a apoiar. E, portanto, mais vale não fazer nada do que estar a atrapalhar. Em média, quanto tempo é que uma empresa demora até ir à sua vida? Pois, o Instituto Pedro Nunes é um local de alojamento temporário, né? Na fase de incubação, o nosso limite é 4 anos. Na fase de aceleração, o nosso limite são 6 anos. Isto não é feita regra esquadra, portanto, isto não é uma circular do Ministério das Finanças. Mas em média... Mas estes são os números médios. Né? 4 a 6 anos. 4 na fase de incubação, 6 na fase de aceleração, porque nós distinguimos as duas fases. E tem, assim, alguma empresa da qual se orgulhem, especialmente, que esteja assim na lapela? Bom, aquela que nós temos usado mais frequentemente na lapela ultimamente é a Fidesai, porque a Fidesai, como saberão, enfim, se conversaram com eles recentemente, sabem com certeza que eles ganharam um concurso do Banco Central Europeu para fazer a prevenção e a detecção de fraude no novo sistema de pagamento baseado no euro que vai entrar em vigor agora dentro de pouco tempo. Isso é uma coisa extraordinária, porque não estamos a falar de uma lateralidade, estamos a falar de uma coisa com uma centralidade incrível e que só se consegue, de facto, quando se atinge um patamar de competitividade mundial, por isso simplesmente. Né? E, portanto, a Fidesai é, digamos, nos últimos meses, então, aquele exemplo que nós mencionamos. Mas a lista é comprida, podemos falar muitas outras. Empresas como a Fidesai, a Critical, a Neurospace, que também do Nuno Sebastião, não é? Teriam conseguido ter tido a projeção que tiveram sem o Instituto Pedro Nunes, só para tentarmos perceber quão importante é que é uma incubadora aqui neste kickoff. É difícil de olharmos para um cenário paralelo, mas eu diria que é precisamente nessas áreas com, hoje em dia chamamos de deep tech, não é? Com uma tecnologia por trás, em que este tipo de apoio é mais determinante, não é? Porque muitas vezes já há o conhecimento aprofundado de uma área, há um domínio de uma tecnologia e há uma ideia de como é que aquilo pode passar para o mercado. Mas esse processo, feito sem apoio, esse processo de perceber exatamente como é que isto pode, qual é que é o modelo de negócio, na verdade, e definindo o modelo de negócio, que depois que desenvolvimentos tecnológicos é que tem que haver para implementar esse modelo de negócio, feito sem um apoio, lá está, de quem já passou por isso, não é? Esta ideia de terem um conjunto de pessoas a apoiar que já passaram por processos semelhantes, é complexo para fazer para alguém que tem uma formação tecnológica, que é muitas vezes o caso, um empreendedor que é um engenheiro, que é um cientista, é um processo muito complicado sem esse apoio. E, portanto, não querendo dizer que nesses casos concretos teria sido impossível, genericamente é aí que o apoio de uma instituição como o Instituto Pedro Nunes é determinante nesses casos. Não quer dizer que nos outros, em que a tecnologia não seja tão deep tech, que não seja tão única, digamos assim, que também não haja uma aceleração, que é esse o objetivo, não é? É conseguir que algo que se calhar até ia vingar faça de uma forma mais rápida, escale mais rapidamente, consiga chegar a mercados que não tinham sido pensados inicialmente. Há sempre um apoio e um resultado para aquilo que nós vemos quando olhamos para estudos das boas incubadoras, porque muitas vezes quando olhamos para estudos internacionais de inovação, quando misturamos tudo, parece que as incubadoras, portanto, e o Instituto Pedro Nunes, eu sei que não é só uma incubadora, mas estamos neste momento a falar aqui na parte da incubação, parece que as incubadoras não têm assim um impacto tão grande, mas quando olhamos só para aquelas que de facto têm modelos interessantes e apostam nestes processos de inovação, vemos que há um impacto significativo. Sobre o tema de, que há pouco falávamos também com o professor João
do facto de o Instituto não estar no capital das empresas. Isso é importante para as empresas também, no sentido de que se calhar lhes retira alguma pressão? São modelos, e é por isso que há pouco também estava a dizer que há diferentes modelos. Há modelos que sabemos que não funcionam muito bem, que é quando somos apenas um espaço onde as empresas vão, que têm a utilidade que têm, mas dentro depois do apoio que é prestado, há diferentes modelos. O Instituto Pedro Nunes apoia empresas em todas as áreas e empresas inovadoras. Quando muitas vezes há incubadoras que só apoiam, por exemplo, na área biotecnológica, por exemplo, para dar um exemplo, mas podia ser materiais avançados ou áreas muito específicas que têm necessidades muito específicas, estamos perante situações em que normalmente todas as empresas que aquela incubadora vai apoiar vão precisar de financiamento de capital de risco. E, portanto, muitas vezes depois o que acontece é que o modelo, e quando olhamos para os ecossistemas, por exemplo, de Israel, que é um ecossistema muito estudado pelos resultados que tem, não é? O modelo lá para empresas em áreas tecnológicas específicas é exatamente esse, a incubadora retém uma parte da empresa, é sempre uma parte fixa para evitar esta questão que estava a ser levantada, é sempre normalmente uma parte fixa. Repare que parte dessa cota que a incubadora fica vem de dinheiro que o Estado dá diretamente. Ou seja, há um capital de risco por trás, mas normalmente faz o apoio seguinte, ou então dá apenas 25%. Ou seja, não é nessas primeiras fases. E, portanto, a incubadora fica com uma parte, presta um apoio de forma... não posso dizer gratuita porque não é gratuito, não é? Porque é em troca dessa participação, e depois quando a empresa cresce, se crescer, tem um retorno desse e, portanto, o que lhe permite depois investir numa fase seguinte noutras empresas, não é? João, e quais são as fontes de financiamento do Instituto? O Instituto não recebe dinheiro do Orçamento de Estado, esse é sempre um aspecto importante para realçar, porque enfim, isso tem muitas consequências, mas nós temos mais ou menos 40% em aquilo que a gente chama de serviços avançados, portanto, aquelas situações em que o beneficiário do trabalho paga ao trabalho, à volta de 40%, e temos à volta de 60% em projetos competitivos, portanto, projetos nacionais, europeus, penso que sem exceção em conjunto com empresas. Não sei se há lá alguma exceção, mas se há mesmo uma exceção. E pronto, e é isso, quer dizer, nós temos que nos fazer à vida todos os anos, porque senão não conseguimos pagar salários e coisas desse género. Exatamente. Um aspecto que eu, ainda pegando na questão anterior, eu gostava de referir é que estas estruturas de apoio ao desenvolvimento de startups que investem em capital de risco distinguem-se do Instituto Pedro Nunes também por várias razões, mas há uma que eu acho que é relevante aqui mencionar, que é que só é interessante para o capital de risco as empresas com um grande potencial de crescimento. Porque uma que funciona paga pelas 7 ou 8 ou 10 ou que é em que a coisa não funcionou. Nós não temos esse requisito. Reparem, há bocado, quando eu disse quais são os critérios que nós seguimos, portanto, da inovação e da viabilidade económica, não coloquei na lista e grande crescimento potencial. Nós queremos que as empresas sejam viáveis. E há imensas empresas que nós apoiamos que nunca atingem grandes dimensões. Têm 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, têm lá o seu nicho de mercado, são viáveis, fantástico. Não precisam de escalar. Não precisam de escalar, nós não colocamos isso como requisito. E, portanto, na verdade, nós temos um leque de apoio muito maior do que as aceleradoras, que é o típico nome internacional, para essas que entram no capital social, de facto, muitas delas com uma percentagem fixa para resolver muitos problemas, mas que só estão interessadas em empresas que vão conquistar o mundo todo. Há muitas outras empresas... Não apoiam só unicórnios, vocês? Não, nós apoiamos unicórnios, mas apoiamos também aquilo que nós chamamos as tartarugas e as gazelas. Exato. É um debate muito interessante
perceber, porque estamos num ponto em que muitas vezes as pessoas que trabalham na área da inovação ou que estão ligadas às startups têm a ideia de que todas as startups devem passar por um processo de capital de risco e que isso é essencial. Até os próprios empreendedores às vezes ficam convencidos disso sem nunca lhes ter sido dado o contraditório. E é muito, muito relevante esta questão. Por isso é que eu disse que há pouco que se eu tiver uma incubadora de biotecnologia, naturalmente que o modelo de ter um capital de risco poderá fazer sentido porque estou a apoiar aquele tipo de projetos, mas vou deixar muitos de fora, não é? E já agora é importante perceber e é difícil sabermos qual é que é o número de empresas inovadoras e jovens que não tiveram financiamento de capital de risco. É um número que eu ando aqui há uns meses a tentar encontrar e não se consegue encontrar. Não há estudos que nos permitam fazer essa análise. Mas, por exemplo, das empresas cotadas na Europa, só entre 20% e 40% é que alguma vez tiveram capital de risco. E essas empresas são das maiores empresas da Europa. E, portanto, chegaram a maiores empresas da Europa sem nunca terem tido capital de risco. Isto não é menosprezar de forma nenhuma o capital de risco. É dizer que o capital de risco faz sentido em alguns tipos de empresas e é essencial. Não há uma empresa que queira desenvolver um novo medicamento, muito dificilmente vai fazê-lo, a não ser que tenha uma farmacêutica por trás, mas muito dificilmente vai fazê-lo sem ter um capital de risco. Mas há muitas outras áreas interessantes, inovadoras e que inclusive escalam, não é? Podem demorar 20 anos a chegar a uma dimensão significativa. Ou seja, têm tempo para desenvolver a sua atividade, sim. Lá está, sem aquela pressão de estar sempre a apresentar grandes taxas de crescimento. Há um termo que é o bootstrapping em inglês, que é aqueles primeiros anos em que a empresa presta, por exemplo, serviços, e não quer dizer que seja esse o objetivo final da empresa, mas ela vai prestando algum tipo de serviços, pode ter algum crédito bancário, há um investimento inicial dos próprios empreendedores e com isso consegue ir progredindo e muitas vezes até desenvolvendo a sua própria tecnologia para depois entrar no mercado com outro tipo de serviço ou de produtos que não eram os iniciais. Este é um aspecto importante, portanto o capital de risco está longe de ser o único caminho. Por exemplo, nós no IPN, há meio ano, fizemos um levantamento das principais empresas de desenvolvimento de software em Portugal. E das 6 principais, em volume de negócios, 4 têm marca IPN, o que nos deixou, obviamente, muito felizes. Dessas 4, está, obviamente, lá a Fidzai. A Fidzai teve um investimento de capital de risco, mas está a Critical Software, que nunca teve. Está a WIT Software, que é muito menos conhecida, mas que também nunca teve. E está a Critical TechWorks, que é a joint venture entre a Critical e a BMW, que também não teve capital de risco, é uma joint venture. Aliás, à semelhança de outras, que vão aparecer no ranking também, daqui a algum tempo, como esta joint venture agora da Critical com a Airbus Flight Systems, não é? Portanto, o software mais interessante dos aviões, e também uma joint venture com a Stadler. E, portanto, pegando nesta amostra, que não é estatisticamente escolhida para ser digamos, uma amostra representativa, mas seja como for, tem alguma relevância, nós vemos que destas empresas todas, só uma foi a Fidzai que teve capital de risco. Não é? Isto tem muitas consequências porque, por exemplo, saberão que dos unicórnios portugueses, eu não sei como é que está a TechEver neste momento, mas penso que ainda mantém a sede em Portugal, espero que a mantenha, mas todas as outras a sede mudou-se. Exceto a Fidzai, que mantém a sede no IPN, a sede internacional no IPN. Porque, de facto, a Fidzai tem produtos tão diferenciados que os fundadores têm uma força negocial muito grande que permite impor aos investidores, que são praticamente todos internacionais, não apenas, também há investidores nacionais, como Darmilar, por exemplo, mas a maioria são internacionais, e impõe-lhes a manter a sede em Portugal contra a vontade da maior parte deles, por razões diversas. Enfim, só isso é uma conversa. Quando há intervenção de capital de risco e de facto pertencem, isso significa para Portugal, na realidade, uma perda. Quer dizer, não vale a pena estarmos a fingir que a coisa não tem consequências. A OutSystems, a Sword ou outra qualquer, ou mesmo a Farfetch, enfim, a coisa não correu muito bem. Passam por uma perda do centro de decisão, uma atenuação do centro de decisão em Portugal. Ora, para um país que não é propriamente o topo da inovação e da tecnologia, isso é uma perda significativa. E alternativas? É porque
há pouco capital, não é? As empresas, sobretudo as pequenas empresas, o que se queixam é que não têm acesso a capital e necessariamente têm que recorrer a fundos estrangeiros. Há espaço para as políticas públicas? Há muito espaço para as políticas públicas, que aliás nós vemos ainda agora que foi referido o caso de Israel, em que há intervenção pública gigante, não é? Portanto, para terem uma ideia, em Israel, nos fundos de capital de risco, os que iniciam o fundo entram para aí com 20% do dinheiro e 80% é o Estado que lá mete. Então, eu vejo com muito bons olhos a evolução que está a ter agora o Banco de Fomento, que começa a fazer o fundo dos fundos e coisas desse género. Já o CIFID, aquele sistema de incentivos fiscais, enfim, funcionou mais ou menos, mas também com algumas dificuldades, por razões variadas. E assim, há alguns caminhos mais envios? Exato, foi bastante... É um mecanismo que é válido, eu espero que não atirem fora o bebé com a água do banho, porque a ideia de haver incentivos fiscais para a inovação é importante. É evidente que quando se vê que ela está a ser usada para coisas que não são inovação, há que corrigir o mecanismo, não que acabar com ele, não é? Mas sim, a intervenção pública é muito importante, embora eu deva dizer que a maior parte dos fundos de capital de risco em Portugal neste momento se queixam de falta de deal flow, isto é, falta de bons casos para investir, mais do que de falta de dinheiro para investir. Isto não é preto e branco, tem muitas matizes, mas, enfim, é um dos problemas grandes que nós temos e eu aqui até poderia fazer a ponte para aquilo que há bocado estamos a conversar sobre qual é a importância de instituições como o Pedro Nunes e outras que existem em Portugal. Eu diria que nessa matéria em particular é decisiva, porque um investigador, quando sai do laboratório da universidade, fez um doutoramento ou um pós-doc e tem ali até já um bom CV científico acumulado, o que ele ou ela precisa de aprender para conseguir ter sucesso no lançamento de uma startup é gigante. Uhum. Precisamente, pegando aí nisso que está a dizer, vamos recordar há pouco na apresentação que fizemos do João no início aqui deste episódio, não referimos este dado, mas o João foi um dos fundadores do ENER 1000, penso que é assim que se diz, o primeiro computador projetado e produzido industrialmente em Portugal em 1982, penso que é... Sim, 82, 83. Que acabou por não vingar no mercado. O que gostávamos de lhe perguntar é se na altura existisse um Instituto Pedro Nunes, a probabilidade de ter vingado era maior? É-me difícil dizer, as condições eram tão diferentes na altura. Eu posso dizer, por exemplo, a razão pela qual nós nos lançámos na construção do computador, e na altura não fazíamos a mais vaga ideia que era o primeiro, devo dizer. Eu e os meus colegas tínhamos acabado de entrar de terminar o curso e, portanto, de entrar como assistentes universitários. Eu terminei o curso em 1980. Nós queríamos resolver um problema muito simples, quer dizer, a microeletrónica estava a aparecer por todo o lado, e nós não tínhamos dinheiro para comprar computadores. E, portanto, na altura era mais barato comprá-lo às peças, e além disso aprendíamos, que era um desafio super interessante. E depois apareceu um empresário algo louco, senão também não tinha aparecido, a propor-se produzir aquilo, e nós abraçámos aquele projeto com força toda. É verdade que uma coisa que às vezes a gente nem sempre conta, o ENER 1000 foi feito com zero de investimento, né? A gente pagou umas coisas do bolso, desenrascou umas peças aqui e acolhi e fomos construindo aquilo, fizemos reverse engineering para conseguir pôr lá o CPM, que era o sistema operativo da altura. Foi assim um bocado pirateado, agora já posso dizer isso. Mas pronto, funcionava bem. E depois nós tivemos, e até, por exemplo, há uma exposição neste momento lá no Departamento de Engenharia Informática em Coimbra, que eu convido todos para lá ir, uma exposição que nós fizemos há uns anos sobre o ENER 1000, em que a exposição chama-se Do ENER ao Espaço, em que se explica, de uma maneira sucinta, naturalmente, como é que nós fomos do ENER 1000 à presença portuguesa no espaço, nomeadamente a Critical Software, que já ouviram com vocês a falar no famoso software que foi vendido à NASA, que resultou diretamente da experiência do ENER 1000. Porquê? Porque nós fizemos uma linha de produção. E fazer uma linha de produção é muito diferente de fazer uns protótipos na bancada lá no laboratório. Porque é produção, enfim, em pequenas séries, mas apesar de tudo em série, começamos a ter problemas de erros, de manutenção futura e mais não sei o quê, e nós éramos tão poucos e o investimento que tínhamos era zero, que
tínhamos que inventar maneiras, nomeadamente fazer diagnóstico. Mas para fazer diagnóstico tínhamos que incluir alguns circuitos no próprio computador que nos ajudavam a perceber o que é que não estava a funcionar. Mas ao meter esses circuitos, nós precisávamos testar também os circuitos, para saber se eles, de facto, quando acontecia alguma coisa, e não podíamos estar à espera que as avarias acontecessem por si, porque eram demasiado espaçadas, e então não era rápido que chegasse. Então nós começámos a ver ferramentas para simular avarias nas placas, no computador, para ver se os circuitos que nós lá punhamos para detectar os problemas, de facto, funcionavam. E aquilo que se vendeu à NASA foi uma evolução da ferramenta que injetava falhas para testar se os mecanismos de detecção e correção e tolerância a falhas funcionavam ou não. Portanto, o ENER deixou o seu legado, apesar de tudo. Sim, estas empresas, por exemplo, a Critical Software é uma descendente direta do NR1000, a WIT Software é descendente direta do NR1000, a FIDZAI é descendente direta, embora com um caminho mais comprido, do NR1000. Todos eles saíram do laboratório do NR1000, estas empresas todas. E porquê? Porque nós éramos malucos, e eu continuo felizmente com uma dose, espero, saudável de maluquice, que é de que a gente não queria saber. Eu lembro perfeitamente na universidade, na altura, montes de gente se ria, e mesmo os meus colegas de Portugal, quer dizer, as engenharias foram criadas na Universidade de Coimbra em 1972. Nós estamos a dar um projeto feito em 1981, quando começou, 81, e portanto a coisa era fresquinha. E o pessoal aqui do Instituto Superior Técnico, da Faculdade de Engenharia do Porto, que eram mais antigas, ria-se a vocês, está bem, malucos, fazem assim. Bom, passados estes anos todos, eu costumo voltar também. Aliás, por exemplo, uma coisa que eu tenho um particular prazer por causa dessas disputas da altura em lembrar é que, enfim, já mais na década de 90 havia uma grande discussão qual era o sítio em Portugal onde o software ia ter o seu cluster principal. Não é? Era uma discussão muito acesa na altura. Eu agora, quando falo com os meus colegas velhotes como eu dessa altura, dizem, isso está resolvido. Das 6 maiores empresas de software, 4 são de Coimbra e saíram dali. Pronto. Portanto, não ficou frustrado por o computador não ter avançado? Não. O computador, de facto, bom, para já, a tecnologia, a maneira como ele foi construído, e nós sabemos que a aceleração tecnológica é brutal, ela nunca teria um tempo de vida no mercado muito superior àquele que teve. Naturalmente, se nós soubéssemos mais do que sabíamos na altura, teria tido outras possibilidades de se expandir. Mas, na altura, não eram só os meus colegas universitários que se riam da malta. Quando alguém dizia que Portugal ia fabricar computadores, e estamos a falar, por exemplo, de decisores políticos, eles riam-se. Né? Aliás, há umas histórias muito curiosas sobre essa matéria, mas isso é outra conversa. Eles riam-se porque nem sequer achavam que isso fosse sequer pensável. Né? Sequer pensável. Mas muitas inovações ao longo da história deram origem a risos também de pessoas que não acreditavam que poderiam dar alguma coisa e depois deram. Exatamente. E, portanto, o ENER, do meu ponto de vista, e fui eu que coordenei o projeto inicialmente, por razões até um bocado circunstanciais, ou se calhar porque era mais maluco que os outros, foi um sucesso brutal, porque aquilo que me interessa é ver o que é que aquilo deu, né? O que é que aquilo resultou, o que é que aquilo deu origem. Né? E deu origem a uma atitude muito diferente e deu origem neste momento enfim, das principais empresas portuguesas desta área. Isabel, agarrando nisto, há fracassos que afinal são sucessos. Sempre. A ciência nunca é linear. A transformação do conhecimento científico de uma ideia em valor raramente é linear. E raramente conseguimos prever quanto tempo é que vai demorar, não é? E depois as ramificações que tem, não é? Às vezes está-se 20 anos a estudar uma coisa e só ao fim de 20 anos é que, por alguma razão, aquilo começa a ter aplicabilidade. A inteligência artificial é um exemplo paradigmático. Eram os maluquinhos que estudavam durante os anos 80 e 90, eram os maluquinhos que estavam em inteligência artificial. E foi isso que permitiu que ela hoje exista, porque se não tivesse havido aquele estudo ao longo de décadas,
Não tínhamos hoje o que temos, não é? Pois, mas do ponto de vista científico, sim, é contínuo, é um trabalho contínuo, não é? E progressivo, mas do ponto de vista do empresário, às vezes o que tira os dividendos não foi necessariamente aquele que deu o input principal, pode ser frustrante ou não. Sim, mas isso também temos muitos exemplos de empresas que pensam que vão numa determinada direção e de repente vão noutra. Nas minhas áreas das ciências da vida isso acontece com imensa frequência, não é? Está-se a pensar que vai ser aquele medicamento e de repente percebe-se que aquilo tem outro efeito e é esse o efeito que se vai procurar, não é? Ou então é uma molécula que se achava que não ia resultar e afinal ela é que é mais promissora. Portanto, muitas vezes quando começamos com algo que achamos que vai por aquele caminho, depois mudamos um bocadinho. João, se calhar devia ser um bocadinho acionista da Critical, não? Na verdade, eu fui um dos fundadores da Critical. A Critical tinha 3 fundadores principais e 3 mais pequenitos, né? Eu era um dos pequenitos e saí há pouco tempo, porque a empresa está mais que lançada, mas acompanhei sempre com muito amor e carinho e continuo a ter um orgulho enorme naquilo que a Critical faz. Muito bem, João, vamos também de lhe perguntar que política pública é que acha que teria mais impacto imediato na inovação em Portugal, se fosse bem executada? Se tivesse de eleger de tomar uma medida, enfim, quem diz uma diz duas, mas assim... Eu, por acaso, tenho uma resposta para essa pergunta, porque, enfim, como o IPN tem alguma relevância, com alguma frequência, principalmente em períodos eleitorais, passam lá muitas pessoas ligadas à política, e eu fui aqui afinando conversando com os meus colegas, e assim, vamos aqui identificando um aspecto particularmente importante, que é um aspecto que não é muito visível, ou tem muito pouca visibilidade, mas que eu considero que é central, que é o seguinte: a lógica enfim, a Europa tem, começando pelo início, a Europa tem um problema que toda a gente reconhece, que é uma grande dificuldade em transformar a grande ciência que consegue desenvolver em resultados de mercado, em presença no mercado, em relevância no mercado. Há aqui um caminho que de facto é difícil. Então a União Europeia, já há bastantes anos, decidiu tentar ajudar a acelerar esse processo. Acelerar como? Naturalmente, colocando dinheiro nisso. A lógica é de que uma empresa que tenha 1 milhão de euros, por exemplo, por valor qualquer arbitrário, tenha 1 milhão de euros disponível para contratualizar a investigação, para ganhar uma vantagem competitiva no mercado, enfim, como digo, fazendo um contrato com alguém consiga resolver esse problema, esperemos nós com sucesso, depois não consegue ir além desse orçamento que é o que tem disponível para isso. Então, se a União Europeia vier e faz uma maximização disso, portanto, por cada milhão que a empresa mete, a União Europeia mete 2, por exemplo, de repente triplica a capacidade de contratualização de inovação que a empresa tem e, portanto, acelera o seu processo de ganhar vantagem competitiva, tudo isso. Os fundos europeus que nós temos disponíveis em Portugal, e que não é só em Portugal, têm essa lógica. Simplesmente o que acontece, por exemplo, em Portugal, e no caso em particular da Universidade de Coimbra, que está na região centro, a maior parte dos projetos de inovação em copromoção com as empresas, nós somos financiados 85%. A ideia é que as empresas pagassem 15%. Acontece que em Portugal praticamente nenhuma empresa paga. A lógica, se é que isto tem lógica, é dizer assim, não, cada um trata da sua parte para resolver o problema da não elegibilidade. Naturalmente, para uma universidade que tem uma dotação do Orçamento do Estado, pode sempre usar parte dessa dotação para cobrir a parte não financiada do projeto. Para uma instituição como o Instituto Pedro Nunes e muitas outras instituições que se dedicam à ciência e à inovação em Portugal, esses 15% são um problema. Realmente nós temos que financiar com os serviços que prestamos, mas em vez de estarmos a utilizar esse dinheiro para crescer organicamente e para suportar esses próprios serviços, temos de estar aqui a fazer um bocado de ginástica para conseguir cobrir a parte não financiada. Pronto, isto é um problema, mas isto é um problema financeiro. Na realidade, isto é um problema mais grave. Porquê? Porque se nós olharmos para trás, e é uma avaliação que, infelizmente, pouco é feita, se nós olhássemos para os projetos de inovação que terminaram há 5 anos ou mais, e fôssemos fazer a análise de quais foram aqueles que, de facto, levaram a qualquer alteração no mercado,
vamos concluir que, eu não conheço estatísticas feitas, mas nós temos, como já temos muitos anos disto, temos uma análise empírica, mas que não erra nas grandes quantidades. A percentagem desses projetos que realmente chegou ao mercado é muito pequena. Muito pequena. A maior parte das empresas, e eu sei exatamente o que é que vou dizer, a maior parte das empresas e também de muitas instituições de investigação olha para este dinheiro como dinheiro fácil para cobrir os custos correntes da coisa e não verdadeiramente para fazer inovação. O que, obviamente, é muito potenciado pelo facto de que, se a empresa até está disponível para pagar a parte não financiada, a entidade ID contratualiza, isso não é tido em conta nos critérios de avaliação dos projetos. E, portanto, uma empresa que de facto tenha, usando a terminologia deste mundo, skin in the game, isto é, que tenha um compromisso efetivo e que meta lá algum dinheiro, mesmo que seja só 15%, não é distinguida da empresa que não mete lá nada. Obviamente que a empresa que não mete lá nada não tem o mesmo empenho, não tem a mesma coisa. Pronto, aquilo é uma maneira de... Há muitas... Enfim, a gente tem que preencher uns KPIs, mas isso há muita maneira de preencher KPIs. Depois faz umas imputações de pessoas, também há muita maneira de fazer imputações de pessoas. E no fim a inovação não ocorre. E, portanto, eu acho que sem estar... Porque eu já sei, se começo a pedir mais dinheiro, a gente... mas os recursos vêm de onde? Eu assim, pegando só nos recursos que já existem... Esbanjar menos. Se alterasse as regras de avaliação dos projetos de inovação, de maneira que as empresas que de facto cobram a parte não financiada e com isso, que é só 15%, mas é 15%, no nosso caso é assim, há alguns com outras taxas de financiamento, mas 15% é o mais típico lá. Bastava meter esses 15% e eu tenho a certeza de muitos anos vividos neste mundo que a percentagem dos projetos que ia de facto ter impacto no mercado era completamente diferente. Seria aquilo que se chama neste coisa, desculpem as tecnologias inglesas, um game changer. E que custa nada ao Estado. Eu tenho andado a matraquear a cabeça a todos os políticos que lá aparecem nas eleições sobre esta matéria. Não houve ainda ninguém, quer dizer, já houve uns ou outros que fizeram assim um bocado de ginástica, mas ninguém que se chegasse à frente com um argumento válido para dizer que isto não devia ser assim. Mas, João, só para precisar, esses 15%, se a empresa não cobre, quem cobre? São as entidades... São as próprias entidades. Pois, como eu disse há bocado, nós temos 40% da receita vinda de prestação de serviços e 60% de projetos competitivos. Naturalmente, parte dos 40% que nós obtemos em serviços diretos, essencialmente a empresas, pois vão ter que cobrir os 15% da parte não financiada dos projetos de inovação. O que é uma utilização de recursos muito fraca, mas principalmente, reparem, nem todos os projetos em que nós participamos, nós conseguimos encontrar uma solução tecnicamente viável. E eu até acrescento uma coisa, é uma solução técnica e economicamente viável. Porque, obviamente, pode ser tecnicamente viável, mas se economicamente aquilo não é competitivo, não serve para nada ou para pouco. E, portanto, eu estou só a ter em conta isso. E nós fazemos lá, e eu já conversei com colegas de outras instituições similares, em que nós identificamos casos, com muita facilidade, casos em que encontramos uma solução técnica e economicamente viável e não aconteceu nada. Porquê? Porque a empresa não está para isso, não está, gastou dinheiro por outro efeito e não está verdadeiramente interessado. Aquilo é um pretexto para ter dinheiro fácil. E, portanto, a minha proposta... Era que se alterasse isso. Era que é super simples e não depende de nenhuma negociação com a União Europeia, porque também é um papão que muitas vezes, mas isso envolve renegociar o contrato com a União Europeia. Não sei o que, nada. Isso é uma decisão nacional. É decidir que, nos critérios de avaliação dos projetos de inovação, se a empresa paga a parte não financiada da entidade de ID que está a contratualizar e que escolhe livremente, é quem achar que tem melhores condições para... Não há aqui nenhum favorecimento para o IPN, seguramente não. É completamente transversal. Se a empresa paga a sua parte, depois deve ter ali 20% o que é da avaliação que é dada. Isto transforma porquê? Porque cada vez que há X milhões de euros para um fim de inovação, o número de candidaturas que há, então agora com as candidaturas geradas pela IA é uma avalanche, há candidaturas que têm volumes N vezes superior ao dinheiro disponível. E, portanto, as empresas rapidamente iam perceber que ou entravam com o dinheiro ou não tinham hipótese do seu projeto ser aprovado. Isto também é válido ao contrário. Sejamos honestos. Portanto, há muitas entidades
tipo IPN e outras associações e universidades, que têm uma ideia e dizem, olha, isto é capaz de conseguir ali uns dinheiros, vocês não querem vir connosco, vão ter com uma empresa, nós precisamos de uma empresa, porque senão não podemos candidatar, vocês vêm, recebem uns dinheiros, mas a gente consegue também arranjar uns dinheiros para fazer isto. E, portanto, a empresa vai à boleia, Exato. Porque a gente precisa da empresa para se candidatar. Portanto, também há muitas entidades de ID que fazem isto. Mas, novamente, aqui também seria um fator dissuasor muito forte, porque a gente tinha que ir buscar uma empresa que entrasse com dinheiro. E o cuidado com que a empresa olhava para aquele projeto era completamente diferente do que se a gente lhe disser, olha, vocês vêm, recebem os dinheiros, não nos chateiam muito, a gente também não chateia vocês e todos recebemos algum. Isabel, esta questão merece ser clarificada também, sua opinião? Eu diria que sim, e repare, 15% no centro e no norte. Em Lisboa, esses 15 transformam-se em 60%. No Algarve, alguns depende. Bem, nós estamos a falar de médias, não é? Portanto, depois há projetos com taxas de incentivo diferentes. Este costume de as empresas não financiarem o remanescente está, para além destas questões, a trazer uma desigualdade regional que em algumas áreas faz sentido, não é? Portanto, a região de Lisboa tem muitos investimentos em algumas áreas, mas há áreas científicas e tecnológicas em que o facto de estar, e a região do Algarve então ainda mais, o facto de estar muito diferenciada em termos de incentivos é um problema. E se houvesse de facto algum costume, ou pelo menos algum incentivo nas candidaturas para as empresas apoiarem as entidades de investigação, os institutos, financiando a totalidade ou parte do remanescente, isso poderia ter um efeito também interessante regionalmente, porque essa questão dos... E mesmo nós não sabemos se estes 15% se vão manter. E essa também é uma preocupação grande, porque foi o que aconteceu no Algarve aqui há uns tempos, ou seja, de repente as pessoas estão habituadas a utilizar os fundos de determinada forma e de repente quando muda, então é impossível utilizá-los, de repente. E isso tem consequências muito grandes. Portanto, ou se começa a olhar para isso, pelo menos como se fosse um incentivo. Não sei se é obrigatório, mas um incentivo lá está nas candidaturas, isso poderia ser interessante. E além disso, este é o tipo de investimento que é coberto pelo CIFID, por exemplo, porque é investimento em ID. Sim. Direto. Né? E, portanto, não é, nem sequer é gasto líquido total das empresas. Não é? Basta fazerem o caminho necessário para depois obterem um benefício fiscal que lhes cobra a maior parte. Fica aqui a sugestão para o legislador. Exatamente. João e Isabel, muito obrigado por terem vindo à Liga dos Inovadores. Vamos ficar por aqui. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Tomás Delfim no apoio à gravação. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. A fotografia é de Matilde Fieschi e a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores nas suas plataformas preferidas ou em expresso.pt.